Então a gente estava falando do NUnit, ele é um framework, tá? E ele traz essa integração com ferramentas. Alguém mandou mensagem que eu acho. E ele tem, a principal coisa é isso aqui, ó, esse detalhe. Independente do teste que eu vou fazer, eu sempre tenho isso, né? Cara, vou testar aqui alguma coisa. Sempre, aí a gente tem um partner, um padrão, tá? Que é o padrão AAA, 3 As aqui, que de maneira geral é o quê? Organizar. O que é organizar? Eu vou fazer uma divisão. Então, vou pegar o 2, vou pegar o 3 e vou ver quanto que dá o resultado disso daí. Eu vou pegar o 4, vou pegar o 0, vou ver quanto dá o resultado disso daí. Então, eu vou organizar a minha massa de dados, tá? Então, é preparar os meus dados, como eu falei. Todos os testes é baseado em cenário. Eu dou uma entrada de dado e eu espero efetivamente que aquele dado saia daquele jeito. E o diferente, ele não é diferente de funcional, né? Quando eu vou fazer um teste funcional, por exemplo, de um cadastro, o que eu espero? Preencher um formulário, clicar em salvar, o bagulho aparecer no banco de dados. Então eu organizei o que eu esperava, preparei a minha massa de dados e foi lá no final. Cara, não tem que salvar se eu não colocar o cadastro completo. Beleza, eu fui lá na tela, preenchi, ficou faltando o campo, cliquei em salvar, apareceu a mensagem, não pode salvar. Então a gente tem, primeiro, a organização do meu teste, a execução propriamente dita. Então, fui lá, preenchi o formulário, cliquei em salvar. Aqui eu estou executando a operação que eu quero. E por final, o que eu espero, né? Então, sempre eu vou submeter um cenário e a partir desse cenário eu tenho o resultado que eu espero. Sempre. Então, o teste, no final, é eu forçar mesmo os cenários. Eu dizer, olha, eu quero que isso aconteça isso. Aqui é só exemplificação, tá, galera? A gente tem vários aqui, é só para meio quase que encher linguiça, porque vai ser mais prática agora, vai ser mais fácil ir para a prática. Que é o seguinte, ó. Então o que eu faço? Uma vez que eu organizei, mandei executar, eu vou validar o que eu espero. Então você sempre vai esperar um resultado de acordo com o cenário que você falou. Se o seu cenário é salvar, porra, tem que salvar. Se o seu cenário é deletar, pô, tem que deletar. Então a gente tem dentro dessa classe, como eu falei, que é semelhante aí, se vocês forem olhar, muitas vezes os métodos têm a mesma nomenclatura, isso vai para Java, isso vai para JavaScript, você tem lá uma biblioteca diferente, mas você tem minimamente essa intersecção, né, essa coisa parecida deles, que é, pô, eu tenho lá métodos estáticos, né, todos eles trabalham com método estático, não preciso instanciar a classe, que é verdade, é falso, é nulo ou não é nulo, is not null, é maior que, é menor que, é a mesma coisa, é igual. Então a gente tem, aqui só foi alguns exemplos, tá? Que a gente vai lá para a prática já para ver, onde eu começo a fazer uma validação. Então vamos lá, organizei algo, então eu falei, vou passar aqui 2 números, beleza? Vou mandar executar a minha soma. Agora eu tenho o resultado da minha soma. O que é o resultado? O que eu espero? Eu espero que se eu passar 2 mais 3, vai ser 5. Eu espero que se eu passar 3 mais 3, vai ser 6. Eu espero que passar 10 dividido por 2, vai ser 5. Eu espero que se eu passar 10 dividido por 0, vai retornar um exception. Então, como eu falei pra vocês, algumas vezes eu olho pro teste unitário e falo assim, porra, velho, sério? Você falou 2 e 2, é óbvio que vai ser 4, né? A gente tá num escopo extremamente limitado. Mas a gente, né, no comportamento do dia a dia, quem nunca criou uma classe lá, que por descuidado, ou descuidado maneira de falar, né, mas talvez por falta de clareza de regra de negócio, cara, você simplesmente criou a classe, não criou o construtor para ela, esperou que todo mundo preenchesse todos os valores de propriedade dela, e quando você mandou salvar, o banco retornou para você, por exemplo, constraint, dado não pode ser nulo. Então retornou uma constraint. Simples. Se eu tivesse criado essa classe, varrido essa classe, simplesmente para falar, no caso, is not null, né? Não coloquei aqui, mas is not null, por exemplo, não pode ser nula. Opa, extremamente bobo. Mas eu tive que criar um teste para fazer essa condição de validar. Para mim, o olhar sempre para aquilo que eu estou passando é simples. Mas é por causa disso que teste unitário, voltando aqui em cima, até em algum lugar, eu não lembro mais, conectando ao que o Iago tinha falado há pouco aí, é por isso que os testes é isso. O teste é simples e a gente, muitas das vezes, a maior complexidade é criar cenários, ou fazer mock, ou fazer fake, para justamente ter comportamento. Eu espero, efetivamente, cara, colocar um cenário, organizar esse cenário de comportamento e o resultado lá não vai ser diferente disso, né? Se eu mandei salvar no banco de dados, toda a complexidade de salvar eu eliminei quando ele salvou. Aí fica fácil mesmo, mas porra, criar um método de salvar, criar a conexão com o banco de dados, submeter o salvar, fazer não sei o que, essa foi a minha complexidade. Mas quando eu olho para cada etapa de forma pequena, como é que fala? O teste ele traz essa simplicidade mesmo, beleza? E é isso, vamos lá pro teste? Não sei se vamos lá pro teste, vamos testar? Deixa eu ver se alguém tem alguma coisa aí. Só tava nos voltou, né? Galera, então só pra gente ter uma... A gente vai brincar lá, ó. Como eu falei pra vocês,
a gente vai fazer uma coisa mais guiada mesmo, né? Justamente para entender. Lógico, os cenários a gente vai tentando ver também, não dá para abordar tudo agora, mas a gente pode tentar minimamente, pelo menos tentar explicar algumas coisas que vai, mas vamos tentar, nessa primeira etapa, criar esse ambiente mais guiado mesmo, que é o conceito até de teste, né? Teste a gente prepara o cenário. O conceito é a gente começar a entender sobre teste, criar os nossos testes. O principal resposta que tem que sair disso aqui hoje é tipo assim, para que valem os testes? Aí, como falei, se eu for, pô, já entrei numa equipe super madura, que já trabalha com teste unitário, pô, vocês vão ouvir vários conceitos, né? Dentre eles IOC, injeção de dependência, trabalhar com mock, vocês vão ouvir falar muito de teste de cobertura. O teste de cobertura, você tem métricas para, cara, lá na minha empresa eles trabalham com 70% de teste de cobertura. Então, assim, é um mundo, não é difícil, tá? Mas são os passos de bebê. Antes de mais nada, então, pra gente, justamente como eu falei, qual que é a importância daqui, né? Esse primeiro bate-papo nosso aqui, espero ter mais, aí a gente pode, principalmente mock. Mock eu acho que traz uma clareza muito louca aí de mock. De ideia como é que teste pode ser grandioso, porque com o mock eu consigo facilmente criar... Caralho, como é que chama isso? Teste automatizado, né? Então eu consigo automatizar porque eu consigo simular um banco, roda lá na minha esteira, o negócio simula tudo. Mas a principal coisa a trazer é o benefício dos testes. Essa é a ideia que a gente tem aqui. Então o que a gente vai fazer? Ó? Eu tenho uma aplicação, tá? Criei uma aplicação bem tosca, as aplicações de faculdade, mesmo lá de tela, onde a gente vai ter uma aplicação de banco, até similar ao que eu estava fazendo aí com um camarada. Então ela tem lá uma interface, essa interface dela vai ser uma interface de UI. Então ela tem uma interface de UI. A UI dela vai ser um CLI. Então, por exemplo, no outro cenário, alguém poderia ter aqui, por exemplo, numa interface, poderia ter aqui uma view. Aí uma view podia ser, sei lá, um controller que responde para uma API, que responde para um React, que responde para um Angular, ou para o ASP.NET MVC. Então, ASP.NET, vou colocar MVC não, porque ASP.NET, tá? Então, no nosso caso, para simplificar, é uma interface de linha de comando. E numa interface, eu até peguei isso, sacanagem, tem tempo isso? Tudo bem, que agora eu só tô no código. Rapidão, galera. Fui surpreendido aí, pelo menos vocês estão aí, né? Bom, foda-se. Não tem tela, não tem negócio. Não, boa, valeu. Não tem mais aqui, vamos pro código mesmo. Mostra o código. Talvez chegue um momento. Olha lá, caiu. Então vamos lá, vai. O que eu ia mostrar lá vai ter aqui, ó. Então, galera, tem um projeto, tá? O que eu quero fazer com vocês é, primeiro, vamos lá, existem muitos cenários, como eu falei, não é uma abordagem TDD, podemos sim tratar uma abordagem TDD que segue uma linha e um approach diferente. Então, quero seguir muito mais e eu tô como referência aqui o curso que a gente estava tendo, a galera tá falando ali, até mesmo o conhecimento da galera, tem muitas dúvidas que a gente vai ter, né? Espero responder as que derem aqui agora, a gente pode criar outros espaços para isso aqui, mas de maneira geral, assim, em muitos cenários, eu já tenho uma aplicação feita e como eu falei, nem sempre a gente começa com teste. Pô, tava ali no calor da situação, meu chefe falou, tem 2 dias para entregar um código, pode ser que eu tenha já maturidade para fazer um teste unitário, mas em certos momentos não, porque eu estou muito mais preocupado em entregar, mesmo sabendo que o TDD traz qualidade, blá blá blá, eu resolvi abrir mão disso. E nesse primeiro momento, então, aqui, ó, o que a gente vai fazer? Vamos entender nossa aplicação, que é o famoso teste funcional. Então, eu vou vir aqui, vou abrir a nossa aplicação. Então, galera, uma aplicação, dá para dar um Ctrl mais aqui? Moleque, tá. Uma aplicação até certa medida simples, tá? Também não tentei elaborar aqui diversas regras de negócio, mas como eu estava explicando lá, o que tem? A gente tem uma interface, a nossa interface aqui é uma interface de CLI, por isso que eu falei que eu gosto de arquitetura, a arquitetura hexagonal para mim é a mais legal, porque ela dá essa dimensão de, não importa a tela que vai chamar, o que vai mais valer para sua aplicação é a regra de negócio. E ao mesmo tempo, todas as camadas são testadas. Quem trabalha com tela, o cara usa um Selenium, usa, sei lá, mais o que tem para fazer teste de tela. Então o cara também cria os testes unitários dele, cria os testes de regra lá nas camadas de tela. Então cria regras de integração, simular HTTP. Então a gente tem teste para tudo. Aqui o nosso CLI, ele vai trabalhar com uma regra de negócio, tá? Então eu tenho, por exemplo, aqui, o que seria um teste funcional? Que também o teste funcional segue ali um guia, né? Não é que o cara começa a digitar, lógico, em alguns cenários sim, começa a submeter
uma série de coisas justamente para validar o comportamento da aplicação, mas você tem um caderninho de teste. Então, por exemplo, tá? Dando minimamente uma caminhada aqui, e depois a gente vai levar isso para teste unitário, o que seria meu teste integrado? Então, eu vim aqui, por exemplo, digitei a opção 1, ele falou, ó, você tem um saldo de R$1.000, digitei a opção 2 para sacar, ele falou que eu vou sacar alguma coisa, então eu vou colocar aqui que eu vou sacar 500, então saquei 500. Aí ele fala para mim, ó, o valor que foi sacado, o valor foi sacado com sucesso. Se eu colocar aqui, por exemplo, o 4, que a gente tem um extrato, ele vai mostrar aqui pra gente, ó, que houve um saque de 500, meu saldo atual é esse aqui. Se eu colocar aqui que eu tenho 3 para fazer um depósito de 100, agora quando eu digitar o 4, ele vai ter um extrato. Então reparem, né? Eu fiz um pouco mais rápido a gente para teste. Esses são testes que a gente faz. E o que a gente falou que o teste unitário ajuda a gente em relação a teste teste de regressão. Imagina que eu tive que fazer uma manutenção no meu código, por mais simples que seja, né? Código é código, para cada uma linha que você coloca, 2 bugs você gera. Sempre a desgraça dessa forma que ele anda. Então, por isso, é importante que, ó, galera, subiu uma nova versão. Imagina um sistema de alta escala, maior que isso aqui, tendo que fazer essa mesma coisa. Ô, lá vamos nós. Vi o saldo, fiz o saque, saquei R$50, fui lá no banco, sacou 500, sacou 100, vi o extrato do cara, depois eu fui lá, fiz o depósito, um depósito de 500, vou lá de novo, opa, peraí. E aí, o que é a minha ideia aqui? Tá vendo que certos comportamentos já tá definido na aplicação? Vamos falar de forma mais simplista aqui. Se eu definir que a minha aplicação, o depósito é a soma disso, não importa. Toda a regra que eu venho alterar, todo o paralelismo, qualquer maluquice que eu trago para minha aplicação, eu vou ter que manter essa mesma condição.